nosso quadro Momento Pet de hoje, a gente vai falar sobre o controle de ectoparasitas, como pulgas e carrapatos. E olha que a incidência vem aumentando, pessoal, nos nossos animaizinhos de estimação. Por isso que eu converso agora com o super médico veterinário, o Dr. Luiz Ricardo. Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Doutor, primeiro falando então dos casos, a gente observa um aumento de casos, isso o quê? Devido principalmente ao verão? Isso, no verão eles costumam se multiplicar muito mais, né? Pensando que as pulgas podem botar até 20 ovos no dia e na vida dela colocar até 500 ovos. E o carrapato também por dia pode ter também uma procriação muito grande e botar muitos filhotinhos. Então assim, um carrapato, uma pulga que o animal acaba se infestando na rua, em algum local, acaba levando vários ovos para o ambiente. Pensando que o maior problema da infestação por pulga e carrapato está no ambiente e não no animal, em questão de números, 95% desses insetos estão no ambiente e só 5% no animal, a gente tem que ter bastante cuidado nos passeios. Entendi. Agora sim, importante observar, o que acontece, por exemplo, com o meu cachorrinho, se ele estiver com pulgas ou carrapatos? O que acontece com ele? Quais são os sintomas? A gente tem que cuidar bastante, né? Tem algumas pulgas e carrapatos que podem estar infectados com doenças, né? A pulga, ela pode passar micoplasmose, entre outras doenças que causa anemia nos animais, e o carrapato, ele pode causar erliquiose, babesiose, diversas doenças que também causam anemia. Uma das preocupações, né, a importância da gente estar falando desse tema é que a pulga, o carrapato, eles podem estar passando doença para os seres humanos, né? Então a gente precisa ter o cuidado, uma febre maculosa. Entendi. Então, por exemplo, você tem o seu cãozinho em casa, costuma ele, por exemplo, estar em ambiente sofá, cama, junto com você, aquele abraço gostoso, aquele cheirinho, né? E isso pode, se o cachorrinho estiver infectado com a pulga ou com o carrapato, isso pode estar vindo para o ser humano, doutor? Somente se o carrapato ele estiver infectado, né? Se o carrapato ele estiver infectado com a doença e acabar levando num lugar onde tem muitos animais de vida livre, como capivara, por exemplo, e o carrapato estar contaminado, você leva teu animal passear, ele pega esse carrapato e você leva para casa, se você levar picado, você pode sim estar contraindo alguma doença. Então tem que ter o cuidado no controle desses ectoendoparasitas. Como que a gente pode fazer o controle desses ectoparasitas? Primeira coisa, no animal, fazer remédios de manutenção, que são o quê? Aqueles remédios mensais. A gente já tem remédios que têm duração mais longa também, de até 3 meses, né? A gente visa a importância dos remédios de longa duração, justamente pelo que comentei anteriormente, que 95% está no ambiente. Então não adianta a gente dar um remedinho que vai funcionar por um dia só, que o animal vai se reinfectar. A gente precisa fazer um remédio de longa duração, um remédio de qualidade, e a gente precisa dedetizar o ambiente, né? Hoje em dia a gente já tem várias empresas que fazem a dedetização da tua casa, né? Tudo mais, você pode contratar. Também tem as empresas que passam vassouras de fogo também, em locais que estão muito contaminados, e tem os venenos que você mesmo pode estar passando. Muito cuidado com os venenos para não acabar intoxicando o animalzinho também, tá? A gente falou bastante do cachorrinho, mas também tem um perigo pro gatinho, porque o gato, ele costuma o quê? Se lamber bastante para fazer o próprio banho, digamos assim. E se ele estiver ali com um desses ectoparasitas, o que pode acontecer, doutor? Isso. O gatinho, que costuma dormir na cama com a gente e tudo mais, ele se lambendo, o gato ele tem o costume, né, já por genética, de fazer a limpeza se lambendo, ele pode acabar ingerindo a pulga. E quando o animal ingere a pulga, ele pode acabar contraindo um verme que se chama Dipylidium. E esse verme, ele tem um risco, né, que a gente fala que ele acaba saindo da bundinha do animal quando ele está dormindo. Então assim, o gato pensando que ele dorme na cama, muitas vezes com o proprietário, a gente falou, muito importante controlar para não ter pulguinha, porque pode acordar um dia e ter um verme na cama ali andando e tudo mais, por conta que o gato lambeu a pulguinha. Então é muito importante estar avisando o controle desses ectoparasitas. Se o tutor percebeu que o seu gatinho, que o seu cãozinho está com carrapato, pulga, fez a dedetização do local, do ambiente, mas quer, por exemplo, meu cachorro está com alguns sintomas, não está comendo direito, enfim, tem tratamento, doutor? Isso, sempre levar, né? Qualquer alteração tem que levar no veterinário para estar rodando exames, né? Ver se não tem nenhum aumento de células de defesa, uma anemia, que pode ser indicativos de doenças, né? O histórico de o animal ter carrapato ou pulga é muito importante de se passar para o veterinário, porque já chega mais próximo do diagnóstico, né?
Infelizmente, essas doenças, tem animais que acabam ficando muito mal, precisa até de transfusão sanguínea e precisa ter um controle adequado e um tratamento adequado. Quais seriam os sinais? Porque quando a gente fala assim, o cachorro tá se coçando demais, tá com pulga, a coceira é um sinal? A coceira é um sinal de que está com pulga, mas a doença que o carrapato e a pulga pode passar é mais na questão assim, de apatia, né? O animal fica mais fraquinho, começa a emagrecer, ele começa a ficar com todos os sinais de anemia, né? Ele para de querer comer, tem alguns que ficam com febre, vômito. Então, os sinais eles são bem variados. Tem que ter o auxílio de um profissional, tá? Entendi. Mas a coceira também não é sempre só sinal de pulga, né? Pode ter outras coisas associadas. Então, sempre importante a consultinha. Isso é importante, esse acompanhamento. Prevenção, o que a gente pode falar de prevenção? Para prevenção, a gente tem os remédios de longa duração. Hoje em dia já tem coleiras repelentes que não deixam o animal ficar infestados, né? Mas o principal é cuidar com ambientes, cuidar com parques, tudo. Se você leva seu animal em parque, que tem um contato com outros animais, sempre levar ele com o remédio agindo, tá? Então, ter dado o remédio de prevenção para ectoparasitas. Perfeito, doutor Luiz, muitíssimo obrigada. Obrigado. Viu? É isso aí, gente. Este foi o nosso Momento Pet de hoje.